Por que os mestres de devoção não atendem à humanidade? O karma coletivo e meu contato indireto com Hermes. Primeiro devemos perguntar algo para você, bem pessoal, para você entender por que do não atendimento imediato, como se espera, né? A humanidade tem pressa, correndo, não sei para que lado e com qual propósito. Qual o objetivo? Então vamos ver uma situação. Com que pressa você atenderia um falso amigo? Ou alguém com índole sem moral e ética? Alguém que lhe apedrejou, alguém que lhe perseguiu, lhe humilhou, bagunçou a sua imagem, se não a sua vida. Com que pressa você atenderia? Vejamos que ser bom não é ser bobo. Os mestres não seriam diferentes, até mesmo que enquanto eles estão dentro desse universo lacrado, eles estão sujeitos às mesmas leis do meio, leis humanas. Fez erros hediondos, vai parar aonde? No cárcere. E se ainda estamos, qualquer um de nós, independente dos níveis, presos dentro de um universo fechado, é porque perfeito não somos, mesmo os mais ditos elevados. Então, provavelmente, você em sã consciência não teria tanta pressa e tanta motivação para atender ou auxiliar alguém que não quer ser ajudado, porque ele já prova isso em seus atos. Se ele derruba, ele também provavelmente não gosta da sua própria existência. Porque ele não entende que quando ele derruba lá fora, ele está derrubando aquele que está dentro, junto com si. Então você não atenderia, provavelmente, a não ser que você esteja sofrendo de algum distúrbio em que você já não julga os fatos, o que é certo, o que é errado, o que é necessário e o que é inútil. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço pessoas que confundem força com músculo. O que eu posso fazer em prol, entendendo totalmente o contrário deles? Apenas o silêncio é o presente que eu posso dar. Observar e aceitar. Eu não posso interferir nas ideias das pessoas. Se alguém quer estar nos bares, ao invés de estar aqui fazendo conteúdos úteis, não posso fazer nada. Se alguém quer juntar as mãos, no máximo eu posso alertar. Dentro do conhecimento técnico que se adquire ao longo do tempo. Na prática, direta. Então, por que um mestre muito mais elevado, até em inteligência, ele vai atender? Talvez por compaixão, ele te dê alguma resposta indireta que você não vai perceber que é resposta. Aconteceu comigo. Eu tive um contato indireto com o grande Tote. Teve muitos nomes, dependendo da cultura. O Ressurrecto, que na Atlântida tentou consertar o que estava já indo mal desde lá. Então, a nossa caduquice, ou por outro lado, infantilidade consciencial, já se arrasta desde lá. E estamos ainda engatinhando. Só que somos crianças velhas. Você imagina a complicação.
né? Uma criança já nascer caduca. Essa é a humanidade atual, dita como moderna. Sim, aumenta o fator tecnológico junto com o humano, que ainda não se entende, ele não é adaptado à própria condição humana, aumenta também a malícia. A gente vê isso, né, nos noticiários. Só falta a radiação sair pela tela da TV, né, quando a TV não sangra. E a gente se identifica com isso, que é tudo que a gente conhece. E não somos socorristas, nada podemos fazer. Estamos literalmente com as mãos atadas, né, pela própria inaceitação humana, que palpita em nós e palpita em todos. E nessa minha presente experiência, não me aparece a imagem conhecida, pop, vamos dizer assim, popular, de que pintaram qualquer mestre. Como quando a gente pensa em anjos. O que são anjos? São robôs do universo fechado. Não são aeons. Não são a fonte antes da própria criação. Esses são inconscientes e são obedientes. Assim como a gente espera que o nosso cão nos obedeça, o Deus que criou esses anjos também espera o mesmo. E se está abaixo dos anjos ainda, que por favor não polua o meio ambiente. Nós, seres humanos, infelizmente, somos vistos pelo Criador como bactérias. Não entra em mim que eu expulso, né? Eu vou tomar meus próprios medicamentos para me livrar dessa situação. Assim pensa o Criador. É praticamente um assassínio, porque quando, né, você pensar pela lógica, quando você toma um medicamento, é veneno que você dá para alguma vida que está dentro de você, apesar de estarem lhe invadindo. O micro-organismo não tem culpa de ser micro-organismo, porque ele foi criado pelo mesmo Criador que o expulsa. Nós mesmos somos criadores de muita doença que não existia antes. O fator psicológico, ele se materializa. Como tudo é mental, como dizia o próprio Hermes, citado na minha experiência. Então, esse dito mestre, ele se recusa a se apresentar presencialmente. O que ele faz? Ele plasma à distância uma imagem que não é sua, mas que tenha certa familiaridade com o reconhecimento do buscador. Por exemplo, no meu caso, se apresentou como um amigo conhecido, com a imagem de uma pessoa que está aí vagando pelo mundo, que eu chamo de amigo. Como eu percebi que não se tratava do amigo em si, a voz e o conteúdo do que se fala, né? Inclusive, Hermes, uma curiosidade aqui, foi o criador da dita escrita. Muitos não sabem disso. Só existe escrita, e essa comunicação através, né, a mesma entidade introduziu na humanidade, no DNA, que também é um livro, eu dito até o livro da vida física, o gene FOXP2, que é o que estava faltando naquele homem primitivo, que ainda permanece assim, porém agora se comunica, agora esbraveja, né, pelo menos agora tem alguma opinião formada. O ato da comunicação verbal. Mas para quê? O próprio Hermes, né, ajudando a Anunnaki, que era ligado também aos Nephilims, um homem especial entre nós,
né? E tem toda uma história que eu vou poupar-vos aqui, né, na questão de capela e tudo mais, como chegaram aqui. São seres físicos, apesar que eles têm já poderes para, né, se transfigurar, mudar de frequência, porque eles são a síntese de raças unânimes em todo o universo fechado. A síntese entre protoplasmáticos, que eram células invisíveis, partículas, moléculas, que tinham consciência, apesar de ainda muito baixa, muito básica, os hiperbóreos e os lemurianos, que não eram raças físicas, eles não são exclusivamente da Terra, ponto. Essa síntese teve na Terra para tentar dar um upgrade nesse homem que não evoluía de jeito nenhum. Parou no, né, uma animal. Muitos desses, né, se você acessar os arquivos, tinham asas e na tentativa frustrada de entrarem em mais a proximidade com essa raça primitiva na Terra, que estava em teste, até hoje está, se via que fugiam, né, como animais assustados. Tentaram, mas a pena que a grande maioria da hoste que estava reunida, né, se diz aí 7 mestres, cujo 3 escreveram o Caibailão, né, os princípios herméticos, a lei desse meio aqui, e devemos entender o que são essas leis. São leis em um universo fechado. Além de tudo, está acima, inclusive, da compreensão do próprio Tote, 3 vezes grande. Que não, né, ele não ousa falar de algo além do contexto que ele trouxe. Que tudo é mental, mas tudo é mental, ele está falando onde tem leis. Apesar que Tote é um ser especial, ele veio de uma pré-mente, introduzido aqui dentro, como muitos de nós somos, né, penetras aqui. Estamos tentando, né, e vai entrar a questão do karma coletivo. Mas ainda no conceito dos mestres, eles vão usar da ilusão astral, porque existe 4 ilusões: o mental, o astral, o etérico. E o físico é, vamos dizer assim, é o protagonista de todas as ilusões, né? Vamos dizer assim, é aquele que vai ganhar, né, o troféu imprensa no final, porque ele consegue disfarçar mesmo. Aqui você pode pegar um ser humano, vira de costa, vira de frente, a intenção não vai aparecer. No astral ainda é um pouco mais descortinado os véus, mas ainda vai aparecer como, por exemplo, né, um quadro belo em sua parede, e atrás poder ter desde uma borboleta a um aracne peçonhento. Vai depender de como, né, você vai entrar em contato com o objeto. Pode ter qualquer coisa por trás. E se você virar o quadro, vai aparecer. Essa é a mecânica do astral. É assim que você desmascara se você está sendo enganado até pela própria espiritualidade. Você tem que ser bom observador. Olhar em todos os ângulos. E perceber o que está vindo de conteúdo. O mestre em questão me dizia assim, que na época em que ele esteve aqui presente, ele usando daquela plasmação que não era dele, não é a sua imagem original, que eles se reuniam em távola para decidir o destino daquela pseudo-humanidade da época. E eu pego e questiono essas afirmações. Tá, e como seria se esses, entre aspas, juízes, um estivesse
embriagado, o outro está com fome, o outro não dormiu direito, né, dormiu pouco ou dormiu nada, o outro está adoentado. Como seria o julgo, o resultado final? Logo, o mestre pega e concorda comigo, mas se afasta, porque ele vê que eu tenho opinião própria. E é isso que acontece. Quando alguém lhe contraria, você não permanece, né, com tanta ânsia a não ser que você goste de uma encrenca, né? E tudo isso produz, né, no homenzinho pequeno aqui, dopamina, que é o nosso próprio trago íntimo, né, que nos extasia. O próprio mestre, com toda a sua sabedoria, se afasta, aquela visão se desfaz, usando dos frames do astral, né, e tudo mudando, e ele tentando mostrar com símbolos, com plasmações à distância. Mesmo ele, com toda a sua sabedoria, se afastou. Ele viu, esse ser humano não precisa de guias. Ele tem opinião própria. Ele questiona. Então ele não vai insistir, como você não vai insistir com o costume dos outros, a não ser que você seja muito primata, né? Opção sexual, opção habitual, né? Vícios dos outros. O que você pode fazer? Você não é médico. Você não é terapeuta. Você não tem conhecimento técnico para lidar com esse tipo de situação. E se ainda você ter o conhecimento de que quando a coisa é coletiva, um único não pode fazer nada, Jesus não pôde, Gautama não pôde, e nenhum. Eles conseguem, num raio de distância, em seu entorno, como por exemplo, o Mahatma Gandhi conseguiu resolver o problema da Índia, mas não resolveu o problema do mundo, ele não pode. Porque ele teria que ser um regente do mundo, ele teria que ter o tamanho do mundo. Era apenas um senhor franzino das Índias, ali tentando fazer alguma coisa a nível local. Como você só consegue, por exemplo, como ativista urbano, você conseguir no seu bairro fazer alguma modificação através de alguma reivindicação. Mas você não consegue mudar toda a cidade, estado, país, e muito menos o planeta. Porque você só tem força, o ser humano só consegue fazer algo maior que ele, construir grandes coisas quando ele se une. É preciso mais que um homem para fazer alguma coisa maior que ele. Então, entendendo o karma coletivo, você pode pegar como exemplo os afluentes de sua cidade. Por exemplo, eu moro em Porto Alegre, não está chovendo. O noticiário diz que o Lago Guaíba, que inundou a cidade, está subindo a cada dia. Como assim? Não está chovendo, mas está chovendo em outras localidades da mesma unidade federal, que vamos chamar de Rio Grande do Sul. Olha que nome, né, bem sugestivo, dado pelos maçons da época. Porque realmente é um grande rio do sul. Então, se juntar todos os rios, outras partes, né, indiretamente não envolvidas vão pagar o preço. É isso que os mestres temem e é isso que acontece com cada cidadão. Eu estou tentando melhorar, os mestres estão tentando ensinar, mas a humanidade toda não tem abertura para isso. E não tendo abertura, não tem acesso. E isso pode desaguar aonde? Onde não está tempestivo, naquele mestre que se recusa, né, por aqueles que já o recusaram. E um ser humano que não pode fazer muita coisa. O que você pode ajudar, né, como eu dizia, o único Deus que te ajuda
são pessoas. Pessoas ajudam pessoas. Deus como se comporta? Esse Deus conceitual. Ele se comporta com recompensa e punição. Pode ver que a maioria das pessoas ligadas à religião, eu até dei em outro vídeo a origem da religião, e foi exatamente naquilo que hoje se persegue na religião, se faz um alarde, que é a questão dos vícios químicos, e não tinha outro jeito, começou com uma chapação e hoje se tornou devoção, e agora se reprime a origem, como anomalia, como pecado, como erro, até julgado urbanamente como crime. Os poderes governamentais te encarceram nessa relação, com relação com isso, porque hoje já não tem mais nenhum princípio, uma motivação religiosa. Se faz mesmo para estar em off num presente momento, sem avaliar um futuro fracassário orgânico. Mas quando você faz essas analogias, dentro dos próprios princípios herméticos, e como é acima e abaixo, as correspondências, você vai entender como é difícil. Por exemplo, estamos tendo nesse exato momento um alerta que Porto Alegre pode ser invadida por águas de novo. Mas cadê o clima desfavorável? O clima desfavorável está no entorno. Então, como tudo pertencendo a uma mesma unidade, chamada Estado do Rio Grande do Sul, um ponto não envolvido é indiretamente envolvido. Como você, se toda a humanidade erra, você também tem culpa. Um mestre que vem ajudar uma humanidade em sacrifício, sacrificado será. E voltando ao comportamento do Deus que engendrou tudo isso, que Criador não é Deus, como, por exemplo, um arquiteto não é o dono da obra. Até tudo que a gente está vendo era para ter sido perfeito. A geometria sagrada existe, não é uma ilusão. Mas só que ela não funciona na prática. Por quê? Por maus arquitetos. Ou, na verdade, um que se desdobrou em vários, em sua doença de não conseguir colocar alma e princípio espiritual em nada. Quando, por exemplo, você analisar a matéria, quanta coisa inconsciente tem na matéria? A sua parede, que veio de uma árvore morta, restos, é o cadáver da madeira. Ela pode te dar conselhos. A sua cadeira pode se tornar mais confortável, seu travesseiro, sua cama e seu corpo. Por que ele não se se cura? Essa é a falha da criação. E esses mestres que entenderam isso, questionaram isso e viram isso, nada podem fazer, porque o universo é muito maior que eles. Eles teriam que ser se reeleger um novo construtor, um novo criador, que não é o caso. Os próprios mestres, para eles auxiliar a humanidade, eles têm que vir em conjunto e ainda têm que ficar imparciais. Como você fica imparcial com seu filho? Seu filho resolveu não ser como você. O que você vai fazer? Você vai puni-lo? Não, porque em você tem certa consciência lá de fora desse universo ilusório. Então você deixa. É só o que você pode fazer. Assim que é o acima como é abaixo. Você acaba se comportando horas como a sombra de Deus, esse subdeus, criador, criando coisas e querendo obrigar a seus moldes, porque eu criei. Ou você pode ser absoluto e viver em aceitação. Que aceitação também, no modo de como um ser elevado vê, não é aceitar passivamente,
É simplesmente saber qual é os seus limites. Paz e vencel a todos.